Vamos voltar agora a falar com a advogada Lígia Marrocos. Pedido de demissão é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Um assunto que está rendendo bastante. Inclusive, você vai mandando suas perguntas para nós através do nosso WhatsApp, tá? É o 991050400. 991050400. Tem mais umas telinhas aqui, tá, doutora? Vamos soltar aqui para os nossos telespectadores acompanharem? Vamos nessa. E quando a empresa não aceita o pedido de demissão, isso pode acontecer, doutora? Pois é. Tecnicamente não é viável o não aceito pela empresa do pedido de demissão, né? A gente tem que pensar o seguinte: o contrato de trabalho, ele é um contrato feito por duas partes, o empregado e o empregador. E da mesma forma que o contrato é feito com o consenso do empregado e do empregador, na hora de romper a relação de trabalho, tem que haver o aceite das duas partes, né? Da mesma forma que eu introduzi a minha fala aqui hoje, é bom que haja a conversa, a explicação, né, por parte do empregado, as razões pelas quais ele está precisando deixar aquela posição, mas a empresa não pode dizer, não, eu não quero, eu não aceito a sua saída, tá entendendo? Não existe essa explicação, essa conotação legal mesmo de dizer que não aceito a sua saída. Mais uma telinha, vamos lá. Mais uma dúvida comum quando o assunto é pedido de demissão. Vai mandando as suas pra gente também, tá? Como é calculada a rescisão do pedido de demissão? Vai depender de cada função, de cada cargo, cada salário? Como é que é feito esse cálculo, doutora? Por ano de trabalho, né? As verbas como o 13º por 12 meses trabalhado, as férias por período aquisitivo, que são 12 meses trabalhado, o terço constitucional das férias, a mesma coisa. Um fato importantíssimo, a gente precisa ver se a categoria tem convenção coletiva ou acordo coletivo. Se o sindicato é organizado, se houve uma negociação, as convenções coletivas são entre os sindicatos, empregado e empregador. O acordo coletivo entre a empresa e o sindicato dos empregados. Por que eu estou falando isso? Porque quando há esses instrumentos de negociação coletiva, existem direitos mais assegurados. Por exemplo, uma hora extra que pela Constituição de apenas 50%, no instrumento de negociação coletiva ele pode ser 70%. Então, são condições melhores para os trabalhadores. Nesses casos, no momento de calcular a rescisão, o valor é mais alto se você considerar o instrumento de negociação coletiva, entendeu? Então, o cálculo é feito da melhor forma para o trabalhador se leva em conta o instrumento de negociação coletiva. Mas é isso, tem que levar em conta o período do contrato de trabalho. Quantos anos? Inclusive para o aviso prévio, tá, Bruna? Tá. Que se for apenas um ano de trabalho, são 30 dias. E se for até 20 anos, o aviso prévio pode chegar a 90 dias, pessoal. Então, o que a gente vai levar em consideração, para responder de forma mais objetiva, na hora de calcular a rescisão? O período do contrato de trabalho. É bom que você citou aí mais uma vez o aviso prévio. Durante esse período de aviso prévio, pode chegar até 90 dias, doutora? Isso, num contrato de 20 anos, a lei, ela delimita, é uma lei de 2011, ela delimita que o contrato de trabalho, que o aviso prévio chegue a 90 dias no máximo. E aí, durante esse período, se por acaso o trabalhador disser, não quero voltar atrás, dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Claro, aí tem o seguinte... Você está dizendo se o empregado pediu para sair... Isso, pediu para sair durante ali nesse período aí 90 dias. Ih, não quero mais não. É o direito de arrependimento. Agora aqui tem um detalhe, pessoal. Nesse caso, a empresa precisa aceitar. Porque aí o que é que pode ter acontecido? A empresa pode ter colocado já uma pessoa, ter encontrado uma pessoa para colocar no lugar. Vamos dizer que aquele está cumprindo o aviso prévio. O empregado avisou, vai cumprir um aviso prévio ali de 30 dias. Nesse ínterim, a empresa já localizou uma pessoa, está fazendo um treinamento, e aí o empregado se arrepende, percebe que não vai ser o melhor dos mundos lá fora nesse empreendimento ou numa outra empresa onde ele vai trabalhar. Aí ele vai e conversa, eu me arrependi, eu quero voltar. Nesse caso, a empresa precisa aceitar. É diferente daquela outra posição que ele pede para sair e a empresa não aceita. É diferente daquela outra pergunta que chegou aqui para a gente, certo? Nesse caso do arrependimento do aviso prévio, a empresa precisa aceitar.
certinho. Tem dúvida lá no nosso WhatsApp, o 991050400. Solta aí na tela, né? Vocês estão acompanhando aqui que a gente está ocultando a foto e os nomes dos nossos telespectadores, especialmente hoje, que é um assunto bem delicado, né, doutora? Então a gente não está expondo os nomes dos nossos telespectadores. Mas aqui, ó, uma pessoa disse que está de férias desde o dia 3 de julho, ainda não recebeu as férias. Volta a trabalhar dia 1º de agosto. Sai até um pouquinho aqui do nosso tema, né? Mas aproveitando que a gente está falando sobre direito trabalhista, está correto isso, doutora? Ai, gente, não está. Não está. Olha, existe uma determinação legal de que as férias precisam ser pagas até 2 dias antes do início do gozo das férias, ou seja, antes do 1º dia do início das férias. O que acontece? O pagamento das férias, ele é acrescido de valor monetário porque existe uma razão de ser. O empregado vai sair de férias, ele vai exercer um outro direito constitucional, que é o direito ao lazer. Sim. Ele vai passar mais tempo com a família, ele vai descansar, ele vai exercer um direito que tecnicamente é chamado direito à desconexão, ele vai repousar o corpo e a mente. E para isso, o acréscimo salarial, mais dinheiro, não é? Então, a lei estabelece que esse dinheiro precisa ser pago 2 dias antes do início das férias. Então, a telespectadora está de férias há quase um mês. Sim. E ainda não recebeu esse dinheiro. Então, para dar uma resposta bem direta, a situação dela não está correta. O que ela faz nesse caso, né? Já entra com um tipo de processo ou conversa lá no setor É de melhor RH? conversar, Bruna, porque ela está com um vínculo ativo de trabalho, Uhum. né? Eu não sugiro nenhum tipo de ação judicial nesse caso. Tá. A conversa é sempre o melhor O caminho. melhor caminho, né? Ainda falando sobre essa questão de prazo para pagamento, já que entrou essa pergunta aqui no nosso WhatsApp, para quem está pedindo demissão, qual é o prazo para pagamento da rescisão, por exemplo? É o doutora? mesmo caso da dispensa, né? Depois que finda o contrato de trabalho, são 10 dias para que a empresa faça o pagamento das verbas rescisórias. Muito bem. Tem mais uma telinha aí pra gente? Vamos ver aí. Acompanha junto conosco aqui no nosso Seu Direito. Agora essa pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Eu trabalho de motoboy faz 5 anos, mas também eu tenho um MEI para outra função. Ele atrapalha os meus direitos trabalhalistas aí nesse caso? Não atrapalha. Não, as funções não se comunicam, né? Não atrapalham. Pelo que eu entendi, a função de motoboy é seletista, ele tem os direitos assegurados e não se comunicam, não atrapalha de forma alguma. E ainda bem que ele tem os direitos assegurados como seletista, porque ele tem inclusive proteção previdenciária. No caso de um acidente, ele vai poder receber um auxílio-doença ou um auxílio acidentário. Mais uma pergunta aqui no Zap do MD. Solta aí na tela pra gente no 991050400. Estou em uma empresa há 4 meses, de carteira assinada, ganho um salário mínimo, estou decidido já a pedir demissão essa semana. Quais são os meus direitos, né? 4 meses aí, esses direitos têm algum prazo para serem pagos? E aí, doutora, essa relação com o tempo muda algum detalhe do que você já trouxe aqui pra gente? Não, esse está bem decidido, né, Bruna? Ele vai pedir esta semana. Vou pedir né? essa semana, já tem até prazo. Primeiro conselho, esteja decidido realmente que você quer pedir demissão. Não muda nada do que a gente conversou até agora. 4 meses vai dar um proporcional de 4 dozeavos, 4 dozeavos vai dar 1/3 de aviso prévio, não, desculpa, de 13º proporcional, férias proporcionais com 1/3, tudo proporcional a 4 meses trabalhados, né? Lembrando que é ele que vai pedir demissão, tem que dar um aviso prévio. E o que mais? Ele tinha um restinho de Coloca pergunta. lá novamente aqui pra gente, só meio pra rápido. gente visualizar. Se esses Se direitos tem têm algum o prazo, né? Aquele Aquele mesmo prazo, do final do contrato, os 10 dias para receber. Muito bem. @Lígia Marrocos no Instagram. Gente, Instagram riquíssimo de informação. Para quem é da área de direito, inclusive, né, advogados, e para leigos, assim como eu, a gente tira as dúvidas aqui direto com a fonte, que é a nossa advogada Lígia Marrocos. Doutora brilhante, mais uma vez. Até a próxima, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um abraço, pessoal.